É de praxe, vamos movimentar os nossos repórteres para trazer todas as informações da rodada neste final de semana. O Atlético não jogou, Paraná não jogou, Curitiba jogou e venceu. Vitória importante do Curitiba em casa, passou pelo time do Vasco da Gama. E isso, claro, movimenta também o torcedor. Bom, então vamos iniciar sempre trazendo tudo de perto para você com relação às equipes da capital. Primeiro vamos falar do Curitiba, o Verdão do Alto da Glória, que acabou vencendo em casa, repito, 3 pontos importantes e busca uma reação aí nesse Campeonato Brasileiro da Série A, porque a coisa não está boa. As informações do Curitiba com Daniel Rodrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E enfim, o Verdão voltou a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico Jorginho teve algumas novidades na escalação, a começar aí pela estreia do meio argentino Serrafiori, jogador que chegou para reforçar o Verdão, emprestado pelo time do Internacional e foi titular nessa partida. Outra também estreia foi do jogador Martinez, jogador que entrou aos 45 minutos ainda da primeira etapa. O time alviverde venceu com um gol anotado por Robson, artilheiro do Verdão na temporada, gol anotado em uma cobrança de penalidade. Primeiro, Sabino, batedor oficial do Curitiba, acabou perdendo, o árbitro mandou voltar a cobrança no VAR e aí o técnico Jorginho trocou o batedor, o Robson foi e converteu o pênalti que deu a vitória ao Curitiba. Após a partida, o técnico alviverde concedeu entrevista coletiva e vamos ouvir aqui no Placar Transamérica a palavra do técnico Jorginho. Defensivamente, a nossa equipe é muito forte. É uma equipe que sofre muito pouco com o adversário. E a gente sabia como o Vasco, a gente tem que exaltar a forma do Vasco jogar. O Vasco vem jogando um futebol mais reativo, fechadinho, conseguindo acionar os contra-ataques com muita qualidade. Essa transição ofensiva do Vasco, ela tem sido quase que mortal e a gente não sofreu com isso. Por outro lado, nós também temos a situação dos reforços. Eu estou tendo que mexer na minha equipe com os reforços que estão chegando, porque a gente não tinha jogador de velocidade pelo lado, ou se a gente tem, é o Natan, porque é um jogador que estava machucado, e agora sim, hoje ele foi uma opção, né? Ele realmente estava como opção no banco pelo lado, mas um jogador que ficou parado há muito tempo. Tomei uma decisão da entrada do Gabriel e não dele, porque o Gabriel fazia principalmente por dentro. O Giovani sentia um pouco, ele já estava cansado, inclusive ele sentia um pouquinho de dor na coxa, então a gente tinha essa preocupação e o Gabriel consegue jogar melhor por dentro. Então a gente está num processo diferente de alguns clubes que já estão com a sua equipe montadas desde o início da pandemia. A gente, ao chegar aqui, eu vi a necessidade, primeiro, de ter jogadores com a mentalidade de Série A, jogadores que realmente conseguem entender o que é uma Série A, né? Então a gente está contratando jogadores, tendo a preocupação de contratar jogadores dessa natureza, fortes mentalmente, jogadores que conhecem a competição. Muito bem, palavra do treinador alviverde. Daqui a pouquinho eu volto falando mais a respeito do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Legal, legal. Obrigado, Daniel, pela sua participação. A matéria do Curitiba, destaque para a equipe do Verdão, que venceu, e destaque também para a entrevista aí do técnico Jorginho. Ele que, né, às vezes acaba sendo criticado aí também nas redes sociais com relação ao que vem fazendo. Iniciou um trabalho agora, recentemente, mas o torcedor está cobrando resultados. Bom, e eu vou cobrar a participação do nosso comentarista. O primeiro está chegando agora. Edu Brasil vem analisando a vitória do Curitiba em cima da equipe do Vasco da Gama pelo placar de 1-0. Conta pra gente aí, quero saber, e todos nós queremos saber da sua opinião, Edu. Seja bem-vindo, irmão. Alô, amigos do Placar Transamérica. E o Curitiba fez a lição de casa. Venceu ontem o Vasco da Gama por 1-0, gol de pênalti cobrado pelo Robson. Aliás, jogador que acabou sendo sacrificado pelo técnico Jorginho, principalmente no primeiro tempo, com a saída do Sassá e também do Jesus, ele não tinha um atacante e colocou o Robson jogando naquela posição. Aliás, considerando o jogo, gostei do rendimento desses jogadores, do Robson, do garoto Natanael, que jogou pelo lado direito, da entrada
do próprio o jogador de meio de campo, né? O Sarrafiore no primeiro tempo não teve um bom entendimento, mas foi um jogador útil. E o próprio Wilson, que para mim foi o melhor do jogo. Mais uma vez safou o Coritiba de perder o jogo no alto da glória, já que nos momentos mais difíceis da partida ele apareceu para grandes defesas. É claro que o Coritiba ainda está limitado, principalmente no seu ataque. A gente nota perfeitamente que o Coritiba não tem forças. Na partida de ontem, o Coritiba, na segunda etapa, só foi chutar ao gol na hora da penalidade máxima. E é claro que, ainda por cima, levou sorte o Coritiba, até podemos considerar desta forma, porque o goleiro do Vasco da Gama fez a defesa parcial no pênalti, mas como ele havia se mexido, a cobrança voltou e o Robson cobrou com perfeição, fazendo esse placar de 1-0. Agora, o técnico Jorginho, a leitura que ele fez ontem, para mim, acabou errando em algumas alterações. Vai ter aí uma semana aí praticamente de acertos, né? Porque o Coritiba acabou sendo beneficiado, além da vitória, com o empate do Botafogo, já que o Botafogo ameaçava o Coritiba voltar para a área de rebaixamento. O Verdão agora tem aí 3 partidas na sequência, difíceis, né? O Fluminense fora de casa, depois o São Paulo jogando no Couto e vai a Porto Alegre para enfrentar a equipe do Grêmio Porto-Alegrense. Enfim, são partidas complicadíssimas do Coritiba, que precisa uma autoafirmação. E o técnico Jorginho vai ter que acertar este meio de campo e ataque, porque o Coritiba não está fazendo um trabalho ideal, principalmente no seu ataque. A gente sabe perfeitamente da condição da diretoria, que vai atrás de novos reforços. Mas, enfim, uma vitória importantíssima do Coritiba ontem, em cima do Vasco da Gama, 1-0, Moura. Um abraço e até outra. Vamos falar do Coritiba. O Coritiba que venceu o Vasco da Gama, tem uma semana pela frente para treinar, para tentar acertar na casa mais uma vez, porque pega outro carioca. Enfrenta a equipe do Fluminense na próxima rodada. Mais do Verdão com Daniel Rodrigues. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Coritiba. O Verdão que terá mais uma semana cheia pela frente, visando o seu próximo compromisso contra a equipe do Fluminense, jogo marcado para o próximo final de semana. O técnico Jorginho, desde a sua chegada, falou que era muito importante ter as chamadas semanas cheias pela frente. Aconteceu isso no jogo contra a equipe do Vasco da Gama e agora com a semana tendo também jogos da Libertadores e Copa do Brasil, o Coritiba terá a semana cheia visando o compromisso contra a equipe do Fluminense. Fica a expectativa a respeito da liberação dos jogadores que estão no departamento médico para reforçar o Verdão Coxa Branca e com a sequência de treinamentos, um novo esquema tático sendo utilizado pelo técnico Jorginho na partida de ontem, um 4-5-1, apenas com um homem de referência no ataque, já que o Verdão não conta com o Neilton e o Sassá foi afastado. Importante foi a vitória, 3 pontos conquistados contra o Vasco da Gama e momentaneamente fora da zona do rebaixamento. Agora é trabalhar e encarar a equipe do Fluminense no próximo final de semana jogando fora de casa. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica.